Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal Amor Corporativo by Samantha Camargo. Eu sempre coloco uma palavrinha em by, né? Que parece que dá uma gourmetizada, mas é por Samantha Camargo mesmo. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. No tema de hoje, gente, vocês não vão acreditar. Quem assistiu o meu último videocast com a Carol sabe que eu mencionei alguns mentores que foram essenciais, assim, na minha jornada do amor incorporativo. Pessoas que acreditaram em mim, pessoas que me incentivaram, pessoas que quando eu tava puxando os cabelos, tô sofrendo desamor, eu sabia que eu podia contar, né? Então, e essa é uma das pessoas que eu convidei para estar aqui no terceiro videocast do Amor Corporativo aqui no canal do YouTube. Então, eu espero que você goste, eu espero que você curta, eu espero que você assista até o final, que essa convidada, além de linda, elegante, especial, ela acompanha a minha jornada nos meus últimos 7 anos de carreira. E, para quem ainda não assistiu os outros videocasts, para quem nunca escutou falar do amor incorporativo, saiba que eu sou a criadora, fundadora, bem louca, daquelas que quebra tabu, ousada, inconformada com o mundo medíocre de que a gente tem que só produção. E eu criei essa metodologia realmente para desbravar quais são as potencialidades humanas além da produtividade tão pregada dentro do ambiente de trabalho. E que o amor, com certeza, é muito além do sentir. Então, hoje, eu trago a minha convidada amadíssima, mais do que especial, Miriam Uono, que ela vem de cadeiras executivas, teve uma trajetória incrível de muito sucesso, sendo CEO em multinacionais, grandes empresas, e ela fez uma transição para mentoria. Então, eu dou a palavra para Miriam Uono. Miriam, que prazer ter você aqui. Nossa, que emoção estar aqui, né? Emoção em vários sentidos, né? Emoção de estar aqui para compartilhar, né? O tema que você coloca, né? Ele cabe em tantos espaços, né? E na mentoria mais ainda, né? Que agora vamos dizer assim, a nova etapa, né, da minha jornada. Fantástico. E pessoal, só para vocês saberem, eu trabalhei com a Miriam, eu e a Miriam, a gente trabalhamos juntas quando eu estava fazendo uma transição de carreira, né, Miriam? Nossa, eu tinha voltado da Austrália, estava há 1 ano desempregada, 1 ano tentando entrar dentro do mercado de RH, não fazia ideia em qual título, né? E a Kidzania, para quem não conhece aí, a Kidzania é um parque fantástico que trabalha com educação de trabalho para as crianças sonharem o que elas querem ser, né? Quão emblemático é isso, né? Quão emblemático é isso, faz todos. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente entende a jornada que nos trouxe até esse momento, né, Mi? É verdade. E a Miriam foi uma das pessoas, Miriam, você foi uma das pessoas que mais acreditou em mim, assim, porque eu lembro de entrar na Kidzania como analista, né? Cheguei até o cargo de ser head lá da Universidade Corporativa, recrutamento e seleção, mas eu lembro das minhas imaturidades, das minhas aflições nessa transição de carreira, e que você nem sabia que você fazia uma mentoria comigo naquela época, né? Porque eu entrava tão esbaforida na sua sala e aflita, chorava, e eu lembro de você toda essa paciência, essa calma, pegar na minha mão, acreditar em mim. Então você sempre acreditou muito em mim, então gratidão eterna por isso. E aí você me aconselhava, você me dizia como rodar, né? Agora me conta o que você acredita que o amor tem a ver com isso, em tudo que a gente viveu aí nesses 6 anos que a gente trabalhou junta, né? Não, o amor tem tudo a ver, né? Absolutamente tudo a ver com essa trajetória. Não só aquela em particular na Kidzania, porque eu considero a Kidzania como um ápice, né, da minha carreira, no sentido de acomodar tantos aspectos, tanto amor, né? Tanto amor e ele foi aquele que consolidou, né, essas várias nuances, né? Além de ser exatamente um local onde as crianças, né, aprendem sobre o trabalho, né? Então, é fantástico a gente imaginar, né, e encaixar ele dentro dessa minha trajetória. Mas não só, né, por congregar pessoas como você, né, vindas numa transição, chegando de um outro lugar e estando lá, como de todas as pessoas, né, assim, foi uma
uma conjunção, né? Uma constelação, Foi uma constelação de total. estrelinhas ali, sabe? Que se juntaram, né? Dentro de, vamos dizer, várias trajetórias, às vezes bem corporativas, às vezes não tão corporativas, né? Ou os nossos monitores que vinham lá de uma trajetória assim bem, né, de começar, tal, né? Exato. Então foi bem emblemático, né? E o amor, ele realmente transforma, né? Ele transformou aquele espaço, né, em todos esses aspectos, vamos dizer assim, formais, intuitivos, né? Ou de aprendizado, ou de, né, de testagem, né? De experimento, né? A gente estava lá no experimento também. É Mas verdade. ele foi bem amplo, né? Um amor amplo, a gente pode dizer. Foi um amor bastante significativo, né? Como você falou da gente testar algumas coisas, eu vi aqui dizendo assim como o nosso laboratório, né? Ah, certo, exatamente, laboratório, exatamente, né? Mas ele foi um laboratório, né? Tanto, né, da percepção, sabe, em relação à humanidade, né? Mas ao trabalho, né? Ao profissionalismo, né? À entrega, né? Porque a gente estava lidando com crianças, né? Então, esse cuidado era mais do que, vamos dizer assim, necessário, né? Era fundamental, né? E eu lembro, Miriam, era tão desafiador trabalhar na Kidzania, porque, para quem não conhece a Kidzania, né, pode pesquisar aí, gente, pode pesquisar, porque vocês vão achar a Kidzania em vários lugares do mundo. É uma empresa que existe desde 1997, é uma cidade infantil onde as crianças aprendem profissões, aprendem a ser piloto, ator, atriz, cantor, entregador de correios, né? Era uma loucura aquilo. E eu acho que esse amor puro da criança, que é o que existe dentro de todos nós, que eu acho que despertou essa sentimentalidade e esse propósito dentro da gente, porque por mais que fosse muito desafiador quando a Kidzania inaugurou no Brasil, eram 400 funcionários, a gente teve que colocar aquilo para rodar, né? Assim, ninguém tinha uma experiência num projeto desse, então todo mundo se juntou para fazer um negócio que a gente nem imaginava qual que seria o resultado e quanta emoção a gente viveu lá dentro, que eu lembro várias vezes, Mi, principalmente quando eu ia na sua sala, assim, era tão desafiador todos os detalhes e tão emotivo, porque a gente sabia que tudo que a gente fazia lá ia impactar diretamente na experiência daquela criança, né? Exatamente. E que aquilo podia contar para amanhã o Tiaguinho, que foi lá aos 6 anos de idade, daqui 30 anos pode ser um piloto de avião, porque ele foi inspirado numa experiência naquele lugar em primeiro momento. Então, tudo que a gente fazia era para entregar esse amor final, que fosse uma experiência memorável, positiva, e que ao longo da jornada de trabalho, a gente esquece que esse amor é fundamental desde ali da época da criança, né? E eu lembro de entrar na sua sala muitas vezes, porque eu queria fazer tudo com muito amor e muito significado, e sentir aquilo queimar no nosso coração, que eu acho que eu comecei a entender o que era o amor no trabalho. Acho que aqui dizendo para mim foi um marco. E principalmente do resultado que eu vejo aqui agora, eu e você nesse momento, porque a gente criou uma relação de confiança tão grande É verdade. que não tem como falar de confiança sem falar de amor, e não tem como falar de amor sem falar de relações de confiança. Então, como que a gente não vai falar de amor no trabalho, né, Miriam? É verdade. Não, a gente pode, talvez, as denominações podem variar, né? Mas se a gente for olhar para a essência, né? O essencial é isso mesmo, né? O amor dentro do trabalho, no contexto, né? Da confiança, no contexto da aceitação, né? Porque envolve muito aceitar, né? Envolve, né? Contextualizar e aceitar o contexto, né? Para que a gente possa ou pudesse fazer um pouco diferente, né? Em vários aspectos dos nossos desafios, que não eram poucos, né? Nossa, Se o nosso desafio lá fosse sempre só, né? Vamos dizer, construir a Kidzania ali para as crianças, né?
Não que fosse já uma tarefa fácil, né? Mas, e não uma tarefa sem propósito, já daria um propósito, mas para além disso, a gente tinha exatamente uma empresa, né? O gerir e equilibrar esses aspectos, né? Porque é uma empresa, ele tem lá seus custos, né? Tem as suas preocupações financeiras, tem suas preocupações estruturais, né? De uma empresa que precisa, né, funcionar, né? Para além do parque, né? Então, ele permeia, né, a questão do formalismo, do profissionalismo, da estrutura, mas ele permeia, né, por uma questão mais, vamos dizer assim, mais sutil, mais essencial, mas se a gente conseguir, né, perceber onde a gente chegou, né? Então a gente conseguiu talvez equilibrar e perceber tudo isso para chegar agora aqui, né? Exato. Você sabe que é interessante você falar isso, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, nossa, faz total sentido, porque a empresa que mais me impactou dentro da minha jornada de trabalho, de todas as minhas experiências, trabalhando aqui, trabalhando na Austrália, trabalhando com trabalhos mais formais, trabalhando com trabalhos que na Kidzania permitia que a gente tinha a informalidade, foi o trabalho que mais me marcou, porque ele que teve mais relações afetuosas, vamos dizer, né? Apesar de eu carregar essa afetividade, porque é natural da minha essência, eu sou uma pessoa mais entregue, mais intensa. Bom, você sabe, né? Não precisa nem dizer. Mas foi o trabalho que eu mais trago para minha vida, tanto aprendizado, quanto relações amorosas, quanto a extensão dessas relações, né? E eu acho que é porque aquele ambiente permitiu que a gente aprofundasse isso, né? Agora eu queria saber de você, Mi. Você veio de cadeiras bastante executivas, mercado financeiro, né? Ambientes bastante formais. Onde que você sentiu que teve essa quebra de você perceber, nossa, realmente o amor e o trabalho faz sentido? Outra vez, outra denominação, como você falou, que se liga à cadeia do amor. E aí depois, como que isso fez trazer você para a mentoria hoje, né? Então, se você puder contar essa historinha pra gente, porque acho que vai fazer sentido para muita gente, né? Para contextualizar até todo, né, Exato. toda a dinâmica. Bom, eu sempre me imaginei uma executiva, né? Então, sempre me imaginei trabalhando, vamos dizer, em grandes empresas, né? Estando à frente, né, em posições assim de destaque, né, posições de liderança. Então, essa era uma condição que eu entendia que era para mim, né? Se eu pensar, né, em toda essa trajetória e que, né, o que eu alcancei, né, me dá bastante satisfação e bastante força, mas as etapas, né, que eu percorri, né, foram menos racionais do que eu imaginei menos racionais do que eu imaginei que elas fossem na época. Tá. Entendeu? Eu sempre imaginei que todas as minhas decisões, todos os meus passos, todo o meu crescimento era sempre vamos dizer, apoiado, né, na razão, apoiado, né, em questões assim muito concretas, né? Mas não, na verdade não. Em questões lógicas, em questões do que você aprendeu, os conhecimentos, exatamente, né? Exatamente. E hoje eu percebo que todas as grandes decisões, elas foram muito mais intuitivas do que, né, racionais, né? Que interessante. Então, a trajetória, ela foi importante para mim, né? Porque tinha, né, vamos dizer ali, muito aprendizado, né? Onde a coisa se perde um pouquinho, não se perde, mas ele enfraquece, né? Ao invés dele ser, né, ou pelo menos nos momentos que eu me percebia mais racional, né, era quando eu tentava ser mais masculina e estar mais, né, dentro de um papel, né,
que eu acreditava ser o mais certo dentro do contexto, né? Que era ser o executivo, né? Não ser emotiva, Exata, né? não ser emotiva, né? Eu percebi que o que mais me fortaleceu na minha trajetória foram sempre os insights e as decisões que eu tomei, né? De forma talvez não tão não tão emotiva, mas intuitiva, né? E a intuição é puro feminino, né? Sim. E é nesse instante que eu percebo com mais clareza hoje, né? Que foram as decisões mais fortes, né? Olha. E talvez na Kidzania, assim, dentro a minha trajetória foi corporativa, né, sentando em posições de CFO, né, durante muitos anos. Posições bem duras, né, Miriam? Bem duras, bem, vamos dizer assim, que quando a gente tenta fazer né, principalmente para a época, né? Eu acho que Claro. hoje a dinâmica em relação às mulheres está muito mais fluida, né, do que naquela época. Com certeza. Né? Mas o diferencial, ou o momento que eu percebi, né, mais força, foi o momento que eu me percebi equilibrando melhor, né, o meu lado mulher com o meu lado, vamos dizer, mais corporativo, né? Incorporando, né, nesse papel, né, o lado mais, vamos dizer, intuitivo, mais fluido, menos, né, Duro, né? menos racional, Menos né, no racional, sentido, sabe, às vezes um pouco mais engessado, né? Talvez trazendo um pouco mais de sensibilidade para isso, sem o medo, né, Miriam? Porque eu acho que a dureza do mercado é quase como se fossem que esses antagônicos, né, o lado lógico e racional é o antagônico do emocional afetuoso. E quase como se o emocional afetuoso fosse prejudicar o racional. Exatamente. E o que você está me trazendo aqui é que não. É que quando você trazia a sensibilidade para essas decisões importantes, foram as suas maiores e melhores decisões. Exatamente, exatamente. Porque eu sempre me peguei, né, em tentar, quando eu voltava, né, e imaginava a decisão que eu tinha tomado, eu falava assim, gente, eu nem sei por que eu tomei tal decisão, né? E como assim não sabe por quê? Porque também não foi tão lógico. Né? Aqueles aspectos mais, ou as decisões que você tomou de forma mais lógica, você consegue num piscar de olhos, né, responder, né, por que você tomou tal decisão. E aqueles mais, vamos dizer assim, os mais importantes, né, eles não foi tão fácil de justificar, porque também não foram tão lógicos, né, ou tão racionais. Então, o perceber, né, que esse lado tem uma força, né? Faz com que você se coloque como uma executiva em um outro lugar, né? Então, com uma outra força, né? Porque você trabalha de forma muito mais inteira. Não que você não tenha que abdicar a todos os aspectos, aqueles, vamos dizer, mais masculinos, né, nesse trabalho corporativo, de forma nenhuma. Você pode trazer tudo isso junto, né? E talvez aí a gente pode falar do amor corporativo, né? Sim. Porque ele realmente tece, né, essa, vamos dizer assim, essa rede mais amorosa, né? E faz com que você esteja mais inteira, né, nos seus papéis, né? Então, não precisa abdicar, né, vamos dizer, o seu intuito de seguir com a sua trajetória corporativa, né? Mas você pode, né, permear ele e trazer toda a sua força, né, de forma mais, vamos dizer assim, numa conjunção melhor. Né? Eu gostei muito dessa sua fala, porque mesmo eu estudando bastante sobre o amor, o que é o amor em si, né? O que ele faz, o que ele é capaz de criar, o que ele melhora, o que ele educa. Mas eu gostei muito da forma como você falou, da força.
Porque o que o amor fortalece dentro de uma cultura empresarial? O que o amor pode fortalecer dentro das relações de trabalho? O que o amor pode fortalecer e trazer poder dentro das decisões, sem a utopia de que ele é abraçar árvore, de que ele é algo romantizado e, sabe, tudo florzinha. Não, muito pelo contrário. Quando eu penso no amor em si, o amor, ele é duro, Mi. Então, eu gostei muito da maneira como você trouxe, porque eu comecei a pensar, eu falei, é isso, porque o Augusto Cury falou uma vez, é mais fácil você ser inteligente do que você amar. Porque a inteligência você pode desenvolver com um livro, com um curso, com algumas táticas. O amor, ele desafia você a ser melhor com você e com os outros, sem ter a lógica. Porque quando você é melhor com você e com os outros, sem ter a lógica faz o quê? Ele aprontou comigo, eu me vingo. A lógica faz o quê? Puxar o meu tapete, eu toma lá da cá. Falou comigo, eu devolvo na mesma altura. Ah, fez isso? Então agora você vai ver. Que é muito esse campo de batalha que a gente vê dentro do trabalho. Quando a gente permite que o amor venha educar a gente mesmo, né? O que o amor faria aqui? Como que o amor se comportaria? Se fosse o amor, só ele, na plenitude, ele vai desafiar a gente a fazer coisas que a gente não quer. Exatamente, exatamente. Então, gostei muito da maneira como você trouxe, porque ele é poder, né? Ele é poder, ele, assim, apesar de, né, não parecer, né, ele é poder, né? Porque quando você tem, né, um nível, né, de inteireza, e inteireza, né, ele passa por você se sentir bem, né? Uma aceitação plena, né, de você, da sua história, da sua trajetória, seja ela qual for, né? Porque não precisa ser uma trajetória de tão sucesso para você, né, se fortalecer e crescer em cima dela, né? Sim. Porque as pessoas acham assim, ah, não, mas ela teve, né, no meu caso, assim, assim, Miriam teve sorte. Sim, sempre, né? Sempre né? sorte. Bom, mas falar assim, é fácil, né, ela se fortalecer, né, achar essa unidade, né, em termos dessa trajetória que foi, né, de tanto sucesso. Calma, né, ninguém viu todos os aspectos, né, não viu como durante tanto tempo eu trabalhei mais destacada no sentido de, sabe, ser mais, né, achar que ser mais menos intuitiva, né, e mais observadora ali em relação ao que, né, o ambiente pedia, valoriza, né, era mais importante, claro. né, sendo que o olhar para você mesmo, criar essa unidade, né, dentro de você, essa aceitação, essa confiança, né, no seu poder, no seu potencial, você inteira, né, inteira no sentido das fraquezas, dos medos, né, daqueles aspectos que você não gosta, mas tudo isso te cria essa unidade, te cria essa força, né, para você, né, vivenciar todos os desafios que existem no seu dia a dia, né? E eu acho que talvez o mercado de trabalho, às vezes eu tenho a sensação, Miriam, e por isso que eu tô trazendo com muita força esse tema, assim, e escolhendo pessoas, lógico, pedindo muito para Deus, quem são seus convidados, né? Porque não é falando de religião, mas para mim não tem como falar de amor sem falar de uma soberania muito maior do que aquilo que a gente explica, né? Sim. Então, quando eu assisto a trajetória, assim, você entrando na minha vida, Leila, Olavo, pessoas que, eu falei no meu último videocast, né? Pessoas que eu trabalhei na Austrália, que é a Candice Xavier, o Gabriel Yesu, que foi um gerente meu também na Prada, ele me dava uns feedbacks duros, mas com tanto amor, ele nem sabe o quanto que ele me ajudou. A Candice, que foi a minha gerente na Burberry, lá na Austrália, ela teve comigo, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu estava no trabalho, morando no outro país, e foi uma época que meu pai infartou, em seguida eu me divorciei, então quando eu voltei para a Austrália, eu comecei a ver uma guerra no meu casamento, assim, eu tive que tomar decisões muito duras de divorciar, de um sonho construído de 10 anos ir por água abaixo. Aí eu fiquei naquela decisão, volto pro Brasil ou fico aqui, minha família lá, mas eu tenho uma boa carreira aqui.
aqui, e o que eu faço? Vou começar no Brasil do zero de novo. E ela, a Candace, ela tava comigo, assim, acho que nos dias mais difíceis da minha trajetória e dentro do ambiente de trabalho, né? Então, quando você traz esse aspecto da decisão, eu lembro dela decidir não me demitir, porque eu tive que ficar 3 meses quase ausente quando meu pai adoeceu. E ela falou, você vai voltar e a sua posição vai estar aqui. Então, ela preferiu contratar uma pessoa temporária só para me cobrir naquele período, mas ela decidiu não me demitir porque ela tinha essa relação de confiança comigo, ela usou a sensibilidade, ela teve o amor por mim como pessoa, que hoje eu olho para trás e eu falo, meu, que chefe que faria um negócio desse, né? Olhando o mercado como uma maioria. Então, eu acho que tudo isso construiu, e você trazendo isso agora faz eu fazer esses links, esses pontos com as chefias que eu tive, mas ainda trazendo na sua fala, Miriam, que o que você traz inspira pessoas que de repente estão com essa mentalidade um pouco mais engessada e que trazer esse ser inteiro facilita o profissionalismo e a sua própria evolução, né? Que eu falo do alto amor, né? Exato. Eu não falo do amor próprio. O amor próprio, às vezes, quando eu vejo umas falas de amor próprio, é muito cheia de ego, né? Ah, agora vai ver também, agora vai ver como eu vou bem suceder nesta vida, né? É quase como se fosse um querer provar para o outro, lotado de ego, mais do que acolher tudo aquilo de falar, meu, falhei, mas isso faz parte da minha aprendizagem, a vulnerabilidade tem que ser abraçada, eu perdoo o que eu não sabia, aliás, não tem nem o que perdoar, se você não sabia, você não sabia, né? Exatamente. E para conseguir seguir em frente sendo inteiro, com muito amor a si, para que se alcance os outros, né? Porque se eu exijo muito de mim também, né, Miriam? Imagina o que eu não vou fazer com os outros. Exatamente. Né? Eu vou ser muito cruel. Muitas vezes eu me pego com o chicotinho assim, que eu falo, opa, para tudo que eu não tô me amando aqui, né? Esse é um aspecto que faz muita diferença, né? Acaba interferindo, né? De maneira bastante importante nas suas relações, né? Então, claro que quando você fala, né? Do exigir do outro, né? Não faz sentido? Faz sentido, né? Mas por que exigir do outro menos e exigir de você mesmo muito mais, né? Então, assim, esse é um aspecto que eu acho que no momento que você vai, né, se integrando, né, nessa unidade, você vai conseguindo construir melhor, né? Essa exigência, essa autoexigência e essa exigência em relação aos outros. Porque tudo pode sair mais ou menos desmedido, desequilibrado, né? Na medida que você não tem essa unidade ou não se veja assim como um ser único, né? Então, legal. Mas é tudo um processo, né? E é um processo eterno, né, Mira? Não é que tem começo, meio e fim. Exatamente. Você sabe que outro dia eu tava gravando, né, pro curso do Amor Corporativo, que vai estar no final dessa aula, para vocês acessarem o link. Então, humanize a sua empresa através do Amor Corporativo. E em uma das aulas eu tava falando sobre o amor na liderança, né? O que os líderes precisavam entender como amor para a prática das suas decisões, das suas gestões, tanto com coisas e o gerenciamento com pessoas. E quando eu terminei a aula, eu pensei, nossa, essa aula ela é muito conceitual, né? Eu até falo na aula, olha, gente, pode parecer que essa aula está sendo muito conceitual, mas não tem como não ser conceitual algo que você falou lá atrás. Não tem como explicar algumas decisões quando você usa a parte humana do negócio, que é a emoção, a intuição, é a sensibilidade, a vulnerabilidade, para caber em algumas decisões difíceis de trabalho, para respeitar o espaço do outro, para gerenciar equipes e criar essa unidade, como você mesmo trouxe, né? Essas partes não são estratégias. Elas simplesmente são. E o mundo corporativo, eu acho que ele é muito duro, porque ele sempre quer trabalhar em cima de uma estratégia. Eu acredito que é por isso que ele falha tanto. Pode ser. Porque é tudo tão engessado de que tem que ter número, tem que ter resultado, tem que ter prova, tem que ter base científica, tem que tanto ter coisas
que o lado humano fica impraticável, porque o lado humano que se baseia em emoções não é sempre explicável. Ele simplesmente É, né? exatamente. Ele é complexo, ele é ambíguo, ele é volátil, ele, né, desse mundo VUCA que a gente fala. Agora tem um mundo Bunny, né, que ele também é ansioso, ele também é... Ele é tanta coisa quando você fala de humano para humano, né, que eu falo que é de H to H, que não precisa ser tudo tão estático, e o mundo corporativo está muito duro, por isso que agora existem as demissões silenciosas, as pessoas estão parando de produzir, empreendedorismo crescendo a rodo, porque as pessoas não querem mais trabalhar num modelo que desrespeita a minha essência, eu não consigo ser aquilo tudo que o mercado exige. As pessoas estão se sentindo desamadas, desvalorizadas e estão saindo desses ambientes. Porque onde ela não é amada, não é bem-vinda, não é benquista, não é valorizada, ela não suporta estar. Aí os RHs lá se descabelando, criando clubes dentro de escritórios para fazer as pessoas quererem ficar, mas elas estão esquecendo que o ser humano é indescritível, né? É verdade. Eu acho que esse processo, né, ele é um processo, vamos dizer, complexo, né? A gente entra numa, vamos dizer assim, numa complexidade onde, sabe, essas questões, elas entram nesses embates, né? E o que sai daqui mais, né? Vamos dizer, um tempo, com certeza vai ser aspectos bastante positivos, né? Então, a gente já vê muita transformação, muito questionamento e muitas, vamos dizer assim, atitudes, né, de revolta, não revoltas, mas assim... Indignações, né? Mas tudo isso, sabe, ele tem um contexto de avançar em alguns aspectos. Pode avançar, né, o turbilhão pode acontecer, né, de uma forma, vamos dizer assim, às vezes muito dura, muito cruel, né? Mas o resultado disso, sabe, ao longo dos anos ou ao longo do tempo, né, vai ser bastante positivo. Então, esses questionamentos, eles podem ser percebidos, né, com essa dureza e com com essa força, às vezes um pouco negativa, né? Sim. Mas eles são necessários, né, para ir rompendo, né, alguns padrões, né? Concordo. Então, eu acho assim, se teve muitos momentos, né, que me apavorava, né, essa coisa assim muito dura, né? Por outro lado, também eu acho que esses movimentos acabam, né, criando as condições para algo diferente surgir, né? Então é a custa, né, de sacrifícios e experiências duras para muita gente. Sim. Mas é um movimento que às vezes se faz necessário, né? Que chega num nível de exaustão que a gente vai ter que fazer diferente, né? Exatamente. Eu acho que o pessoal pergunta assim pra mim, né? Sammy, de onde saiu esse negócio do amor corporativo? Que é muito engraçado. Ao primeiro momento que eu trago sobre o amor, que eu falo do amor corporativo, num primeiro momento as pessoas acham que é algo romantizado, ou eles olham assim e falam assim, mas como assim amor corporativo? É uma empresa de casamento? Tá sendo permissível relações dentro do trabalho sem incentivo? Olha, já escutei de tudo quando eu falo de amor corporativo. Mas principalmente é porque teve muito desamor na minha jornada. E não desamores conscientes, é simplesmente esse modelo de mercado que a gente acostumou a viver desde a primeira Revolução Industrial, né? Que a gente já tá na quarta, essa quarta já fala muito mais sobre emoção. Depois da pandemia, eu acredito que ficou muito mais permissível a vulnerabilidade, mas ainda assim tem muitos ajustes a serem feitos e a gente está nesse processo evolutivo, né? Mas eu costumo dizer, eu trouxe amor corporativo porque a grande maioria do que eu vivi, teve aí as pessoas que eu amo, né? Você, os nomes que eu citei, e muitos outros que são pessoas que eu levo para minha vida até hoje.
Mas teve também muito tiro, porrada e bomba, né? Que naqueles momentos estavam testando a minha capacidade de amar, a minha capacidade de quanto que... Eu não falo de resiliência porque resiliência não é algo que eu acredito, né? Ele é um aspecto físico de um produto, sofre uma pressão e volta para o seu estado normal. Nenhum ser humano é capaz de viver isso. Nenhum ser humano consegue sofrer um dano muito grande e voltar para o seu estado de mentalidade normal, emoção normal. Não existe, né? Então, não sou muito que acredito em resiliência. Mas sim acredito no meu estado de me questionar. Nossa, fulano fez isso comigo. Eu passar aquele momento da raiva de queria esfregar a cara dele no asfalto. Naquele momento eu não estava sentindo amor. Mas eu pensava, tá, isso tá testando o meu caráter, né? O que eu sou capaz de entregar aqui depois de sofrer isso, né? Então, e foi assim que eu fui amadurecendo até se tornar um nome, né? O que é o amor em si, o que o amor faz, além daquilo que a gente sente. Agora, tem uma curiosidade. Você largou todo esse meio corporativo, começou a vir essa evolução para você, essas consciências. E o que fez você levar você hoje a sair dessas cadeiras executivas poderosas, né? Que todo mundo vangloria bastante, todo mundo trabalha muito para conseguir chegar nesse estágio que você chegou de sucesso, para você hoje mentorar essas pessoas que querem fazer essa transição, mas estão meio perdidas aí. E como que o amor se encaixa no meio de tudo isso? Bom, quando eu olhei para a minha trajetória e olhei aquilo que, né, realmente, né, eu gostava de fazer, né, o aspecto né, que na época eu também não denominava mentoria ou mentorar, mas aconselhar, orientar, né, era o que realmente, né, fazia sentido, né? E por que de seguir, né, essa trajetória, né? O seguir essa trajetória para mim, né, olhando agora, parece que eu tive que passar, né, por todos esses, né, esses momentos da minha vida, né, de ser executiva, ter alcançado né, esses patamares para exatamente ser uma melhor mentora, né? Exatamente. Então, quando eu faço, né, um apanhado, né, de como eu cheguei até aqui, né, eu cheguei até aqui não por uma transição, né, mas é porque o caminho para mim era para chegar aqui, né? Então, ele não soou tanto como uma transição, mas ele soou como como realmente uma trajetória, né? Então, foi fluido, né? Foi fluido. Então, e aí entra aquelas decisões, né, que são mais intuitivas do que efetivamente, né, racionais, né? Mas eu tenho plena ciência de que estou aqui exatamente, né, pela trajetória, né, que eu, né, que foi afinando, assim, foi te direcionando, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Exatamente. Sem fazer muito sentido, né? Exatamente. Nem tudo a gente tem explicação, né? Não, nem tudo a gente tem explicação, mas os aspectos, aqueles, né, que fazem sentido dentro dessa trajetória, esses têm que ficar claros, né? Então, foi muito claro para mim que desde o primeiro, né, da minha primeira fase, né, como auditora, consultora, né, de fusões e aquisições, aquele instante, né, o que mais, né, fazia sentido no meu trabalho, né, era estar com pessoas, né, e fazê-las, né, se desenvolverem. Tá, ali era num contexto um pouco mais, talvez um pouco mais engessado, né? Como na minha segunda etapa como, né, CFO, né, eu era CFO, mas era administrativo financeiro. Então, o administrativo era ali liderar até o pessoal sabe, vamos dizer assim, de todas as áreas, né, da empresa, né?
Então, aí eu já tinha, vamos dizer, que aprumar melhor o meu, né, a forma como eu conduzia as pessoas, porque eu já não estava mais falando com pessoas que teriam a mesma trajetória que a minha, né? Então, ali, né, teve um aspecto a ser, vamos dizer assim, percebido melhor, né, para conversar com as pessoas e para orientar as pessoas, aconselhar as pessoas. De maneiras diferentes, né? Diferentes, Tem uma né? diversidade ali, né? Porque tem pessoas, e elas seguem até hoje, né, que não teriam a minha trajetória e nem por isso, né, estavam ali, vamos dizer assim, insatisfeitas com o trabalho. Pelo contrário, para elas, né, fazer a mesma coisa durante, né, 20, 30 anos é o que, sabe, conforta e era o que fazia sentido para a vida delas. Eu não podia julgar isso melhor, pior, entendeu? Justo. Então, ali eu tive uma outra, vamos dizer assim, uma outra etapa, né, na minha construção, né, enquanto mentora. Sim. Né? Bom, aí chegou a Kidzania que criou lá... Nossa, né, a Kidzania foi... Ela foi um arrebentar de tudo, né? Todos os padrões, tudo que a gente tinha que aprender. Tudo que a gente tinha aprendido, a gente teve que desaprender para aprender de outra forma, né? Exatamente. Ali foi a construção de um universo completo, né? De todas as situações, daquelas que eu não vivenciaria jamais... Né? Se tivessem te contado. Você fala, não. Isso daqui eu não vou. Mas ali me permitiu realmente ampliar ainda mais, né, essa, vamos dizer assim, essa percepção, né, do que é necessário para você conseguir, vamos dizer assim, mentorar, orientar, Sim. né, aconselhar. Eu que o diga, Miriam. Todas as vezes que eu entrava na tua sala. Né? Então, assim, foram... Por isso que eu acho que, né, se eu olhar para trás e falar assim, nossa, se você teve uma carreira de sucesso, né, e hoje você é mentora, eu falei, não, eu tive uma carreira e uma trajetória toda que me construiu para ser mentora. Excelente. Né? E que faz você também entender as dores do que trazem para você hoje, né, Miriam? Quando uma pessoa traz uma dor de, nossa, o mercado é duro, eu tô sofrendo, tô à beira de um burnout, não sei o que eu quero. Enfim, são tantas dores de pessoas que você atende em altos cargos de liderança que estão nesses momentos de decisões muito difíceis, que hoje não é porque você leu num livro, você vivenciou a mesma coisa. É isso que te dá autoridade, né? Isso é fantástico. É verdade. Isso que me dá uma força na minha, né, na minha narrativa. Exato. Né? Então, a força da minha narrativa não é exatamente por aquelas, vamos dizer assim, pelos conceitos, né, aprendidos. Né? É a vivência, né? É pelas experiências que eu vivi. E Mi, tem alguma teoria assim que você acredita que se encaixa muito perfeitamente no trabalho quando se fala de amor? Eu lembro que um dia eu tive um papo com você, você falou de uma que você aprendeu na constelação, não foi? Foi. E qual que é essa teoria aí que me fugiu agora? Eu quero saber. Quero que você conte aquela história pra mim de novo, porque eu achei que foi tão completo, né? Bom, dentro para complementar minha vivência, né, eu acabei também por uma decisão assim que eu não sei exatamente, né, como surgiu, eu decidi fazer a formação para consteladora. Show. Né? Então é uma formação em constelações familiares, né? Hoje ele até ficou, vamos dizer assim, essa conceituação ficou restrita até, porque ela é tão mais ampla, né? Ela fala mais até da vida como ela é. E na época, naquele dia que a gente conversou sobre isso, eu falei leis, né? Na verdade, são ordens do amor. Olha que ordens do amor. Nossa, que bonito isso. Bonito, né? Eu sempre acho, quando eu lembro, né, e me remete, acho ele bem poderoso. Então, as ordens do amor, né, definidas ou percebidas pelo Bert Hellinger, né, eles trazem, né, três ordens que eles valem para a vida, né,
de uma forma assim bastante abrangente. Aham. Então, a primeira ordem é a ordem do pertencimento, tá? Então, todos pertencem, né? Todos nós pertencemos, né? Então, qualquer movimento de exclusão, né? Isso quando a gente fala de um contexto familiar ou até num contexto corporativo, né? Esse movimento, né, de exclusão, ele gera um efeito dentro do sistema, né? Então, ele gera um efeito dentro do sistema familiar, ele gera, né, um movimento ou um efeito, né, dentro de um sistema corporativo, né? Então, todos nós pertencemos, Tá. né? Então, uma vez que a gente surge, ou quando a gente fala numa empresa, né, uma vez que a gente é contratado, né, a gente pertence, Claro. né? Então, essa é a primeira ordem. A segunda ordem do amor é o que a gente chama de ordem de chegada, né? Aqueles que vieram antes, né, eles têm mais direito do que os que vieram depois. Né? Tá. Mas por que isso? Porque as pessoas que vieram depois, eles já puderam se beneficiar da trajetória desses que vieram antes. Né? Então, isso é mais fácil da gente perceber num sistema familiar, né? Então, os irmãos que vieram antes, né, sofreram lá, que os pais eram inexperientes, e os que vieram depois, né, se beneficiaram desse aprendizado que os pais tiveram. Sim, Né? sim. Então, essa ordem de chegada é um aspecto importante. Quando a gente transfere isso para o ambiente corporativo, né, é a mesma, vamos dizer assim, é dentro do mesmo teor. Tá. Né? Aqueles que chegaram ou que vieram ou estiveram na empresa quando ela era ali, né, uma microempresa, né, eles têm mais direito, né, do que aqueles que vieram depois, porque os que vieram depois, eles se beneficiaram, né, dessa... Tudo foi construído, né? Exatamente. E sempre a construção né, levado a cabo através das questões difíceis de lidar, né? Sim. E a terceira ordem, né, é o equilíbrio de trocas. Né? Então, o equilíbrio de trocas, né, daquele que dá e daquele que recebe, né, ele precisa, né, estar alinhado, né, para que nem aquele que dá, né, se sinta como muito, né, como aquele que dá e não recebe nada em troca, né, como que aquele que recebe muito também se sente mal, né, por aquilo que ele não consegue devolver. Nossa, né? que incrível isso. Então, nas relações em geral, né, esse equilíbrio é extremamente importante de ser observado. Desde uma relação, né, a dois, né, que esse é bem fácil, né? Das esse pessoas, é fácil de dividir, né? Que a gente quer a tal reciprocidade. Exatamente. Mas ele é válido em outros contextos também. Por exemplo, no contexto da empresa com o empregado, né? Então, aquilo que é exigido por parte do empregador, né? Ele precisa estar lá condizente, né? Condizente ou com aquilo que foi, vamos dizer, acordado, ou com o salário que está sendo pago, né? E tudo isso. Sim. Agora, dentro desse equilíbrio de trocas, tem vamos dizer assim, duas relações que nascem e morrem desequilibradas, né? Que o primeiro é a relação de pais e filhos, né? Os filhos nunca vão conseguir, né, devolver, né, aquilo que receberam dos pais, porque dos pais eles receberam a vida, né? Então, essa é uma relação que nasce e morre desequilibrada. Que é o amor ágape, né? Aquele que é incondicional mesmo. Exatamente, é incondicional, e os pais, eles se sentem, vamos dizer assim, recompensados, né, na medida que a vida segue. Então, filho, né, quando tem filhos, né, e a vida que segue através dos filhos, né, para os pais é exatamente, vamos dizer, a dinâmica, né, da troca, né, que foi realizada, apesar dela não se concretizar assim tão claramente, né? E a relação de professor e aluno,
né, também é uma troca que, né, não tem como o aluno retribuir da mesma forma, né, aquilo que ele recebeu, né, do professor. Daquele que né? ensina, né? Exatamente. Que vem com toda essa bagagem e vem para educar e para inserir toda essa bagagem numa pessoa que está com a mente fresquinha, sem muito ali dentro, né? Exatamente. E como que ele recompensa? Também, né, levando adiante aquilo que ele aprendeu, né? Então, e aí essas 3 ordens, né, do amor, eles são, né, são observáveis, né, em todos os contextos, né? Com certeza. Contextos, né, da vida, né, como ela é, e também nos ambientes corporativos. Você né? falando aí, eu tô só pensando, né, na parte de pertencer. Toda vez que existe um romper dentro de uma empresa, seja ele através do encerramento de um ciclo de trabalho, ou seja simplesmente porque a pessoa não é recompensada, que já vai na terceira ordem, né? Não existe um equilíbrio de recompensas, ele já não pertence mais, né? E o não pertencimento é o que gera a sensação de frustração, de rejeição, de não valorização, enfim, não amado, né? Na segunda ordem que você falou, que é a ordem do... Ai, meu Deus... A ordem de chegada. De chegada, é exatamente essa mudança de cultura, né? Empresas crescendo, quem chegou primeiro, né? Ali tem medo de quem tá chegando agora se destacar mais do que ele, porque ele sempre pertenceu. E de repente, naquele momento, aquele cara que chega com todo o gás, porque tá trabalhando há 3 meses na empresa, vai se destacar mais do que aquele que já tá ali, já estão acostumado com a presença, já sabe qual é o talento, já sabe no que o cara é bom. Ele começa a não sentir pertencente, que ele começa a perder espaço. O que brota? Medo. Medo é antagônico do amor. E no terceiro, que é essa parte do equilíbrio, parece que o colaborador, essa sensação que eu tenho, tá sempre em desvantagem a quem oferece o emprego. A gente vê isso desde um processo de recrutamento e seleção, porque parece que os colaboradores têm que implorar por um emprego, que eu acho que isso está mudando um pouco, porque eu tenho visto muita matéria de meu Deus, como que eu acho um bom profissional agora? Não consigo achar um talento, marco entrevista, a pessoa não aparece. Então, esse movimento de mercado agora está sendo bem transformado. Porque parecia que o colaborador sempre estava em desvantagem, porque é quase como se a empresa estivesse fazendo um favor a ele. Então, isso já entrava meio desequilibrado, né, amiga? Ele entrava desequilibrado na percepção, vamos dizer assim, geral. Né? Na imposição, ou né, na imposição da empresa, né? Naquela situação de exigências, né? De exigência, ou de estar numa posição maior, né? E também em relação ao empregado, né? Que chega né? Vamos dizer assim, naquela situação parecendo, né? Que está, né? Mais, vamos dizer assim, mais enfraquecido, né? Sendo que é uma dinâmica que, né, que se não, né, se não percebida, né, num contexto maior e equilibrada, ele vai gerando, né, frustração, devastação dessa relação. Ele vai gerando rupturas, né? A ordem do amor não acontece. Exatamente. Então, assim, são 3 leis ou 3 ordens, né, que permeiam todas as relações, né? E a gente pode, né, vamos dizer assim, aprender muito com a consciência delas, né? Nossa, você falou tudo. A consciência disso faz a empresa ter mais empatia nas contratações, nos tratamentos, nas trocas, nas exigências de entrega que nem sempre estão compatíveis com os recursos que se oferece, né? E aí faz o funcionário se sentir incompetente porque ele não conseguiu cumprir a demanda, mas na verdade não foi a entrega dos 50% que a empresa precisava para que... Enfim, nossa, aí expande, assim, você trazendo isso faz assim, ó, com o meu cérebro. Nossa, essas 3 ordens do amor, realmente, se todos os RHs e todas as lideranças praticassem, nossa, as relações seriam muito mais equilibradas, sistema de pertencimento e engajamento aumentaria lá no topo 10, 100 ali do sistema de clima, né, da pesquisa de clima das empresas. E a ordem de chegada seria respeitada onde aqueles que estão há mais tempo
são responsáveis por acolher, integrar e desenvolver quem está chegando. Exatamente. Né? E para aqueles que estão chegando, né, você, ao invés de gastar energia, né, contestando aquilo que estava, né, e pensar no que você pode construir para além, né, faz com que essa dinâmica, sabe, dos que chegaram depois, né, não interferisse, né, vamos dizer assim, na condição da empresa, né, no sistema da empresa, né? Porque muito hoje a gente percebe, né, que os novos sempre chegam querendo contestar aquilo que já existia, né? E a questão não é tão voltada para o contestar, né? A energia pode ser gasta para construir, né, a partir do que já existiu. Perfeito, né? perfeito. Porque senão você gasta uma energia em desconstruir, né, ao invés de construir. De né? contribuir para a evolução daquilo que já existe, né? Exatamente. Perfeito, Mi. Nossa, Mi, muito bom, muito bom. Essa lei, essas 3 leis, essas 3 ordens são fenomenais. E elas, assim, em termos do que eu não entendi, como que, né, a constelação pudesse contribuir no meu trabalho de mentoria, ele contribui não só no trabalho, como na vida, né? Nossa, perfeito, fantástico, muito rico, Mi. Sabia que ia ser um sucesso conversar com você sobre amor. Fantástico. O amor, ele realmente... Eu trago esses videocasts aqui, pessoal, porque eu acredito que tem tanto do amor que ainda não foi explorado, tem tanto do amor que a gente ainda não pensou a respeito no profundo, que pode ser exponencial, e como a Miriam trouxe várias vezes, de construir. O amor, ele é uma construção, né, Miriam? Sim, então, sim. O objetivo desse bate-papo é distribuir essas pílulas para que a gente pense e sente diferente em relação a nós, em relação ao outro, que compõe o corporativo, os corpos ativos todos misturados, Exatamente. né? Então, acho que tem muito ainda em relação ao amor que não foi entendido porque não foi estudado. Imagina se o amor fosse uma aula, imagina se o amor fosse algo que a gente pudesse intencionalmente praticar e entender de A a Z como que o amor cabe, como o amor funciona, como que o amor pode agir. Imagina quanta coisa que ainda não foi explorada nessa potência. O pessoal fala, o amor é sentimento. Não, para mim o amor é uma competência, né? É uma competência infinita e que, Nossa Senhora, quando você escolhe agir em amor, ser amor, eu costumo dizer que é uma bandeira de responsabilidade, porque muitas vezes, antes de eu lançar esse tema do amor corporativo, né, faz 7 anos que eu tô falando disso, que eu comecei a construir lá atrás, até virar livro, até virar palestra, até ir na Kidzera. A Kidzera foi meu laboratório de amor, né? Então, até que isso chegasse até aqui, quantas vezes, Miriam, eu não tive medo de pensar, caramba, a bandeira que eu tô levantando é muito forte. Será que eu sou capaz de sustentar? Porque eu sou falha, porque tem vezes que eu não tô afim de amar ninguém, tem dia que eu tô com muita raiva. Eu sou humana, né? Eu não sou o exemplo do amor. Mas toda vez que eu tenho conversa sobre ele, ele me educa. Ele me sustenta, ele me contagia, ele me faz criar outros caminhos, outras linhas de raciocínio, faz uma neuroplastia aqui, né? Então... E eu acho que o objetivo dessas conversas é que isso alcance o maior número de pessoas possível, né? Possíveis. Nossa, na minha aula, quando eu tava gravando a minha aula, Miriam, depois eu fui ouvir, nossa, várias vezes esqueci um S. Gente do céu, como é difícil fazer vídeo, viu? Vocês estão achando que aqui é uma gracinha, né? Que isso daqui é tudo fácil. Não é não, né, Miriam? Dá um friozinho na barriga antes, não dá não? Dá um certo tremor. Certo tremor. Mas a gente faz com medo mesmo. Vai com medo mesmo, vai com medo e amor mesmo, né? Isso. Miriam, tem algum recado final que você gostaria de deixar? Porque eu sei que você atende pessoas que estão em transição de carreira, você faz esse trabalho com muito amor, com as 3 ordens do amor, já ficou bem claro aí. Sua trajetória é muito rica, né? Tanto para um extremo, quanto agora você indo para outro, que facilita a jornada dessas pessoas. Mas dentro do seu trabalho, tem algum conselho, alguma ordem que você gostaria de deixar para o tipo de trabalho que você exerce como mentora hoje? Bom, eu posso dizer que dentro do meu trabalho, né, a questão de maior,
vamos dizer assim, se eu puder dar um conselho, né, a partir desses, né, dessas narrativas tão, sabe, tão interessantes que eu já acompanhei, é a questão do, sabe, do se perceber, do aceitar, né? Então, quanto mais você utiliza essa aceitação, né, de forma mais ampla, e não só nas questões que te rodeiam, mas nas questões, né, que moram em você, né? Eu acho que é onde, sabe, o caminho, né, ele começa a ser traçado de forma um pouco mais concreta, ou talvez de forma mais fluida, né? Porque... E ontem, engraçado, assim, isso é uma percepção que eu tenho, né, que vem sendo construída de forma cada vez mais clara. Mas ontem, assistindo a partida de tênis, né? Eles falaram que o diferencial, né, de uma pessoa como o Carlos Alcaraz, que é o que ganhou ontem, né, o US Open, é que ele aceita de forma muito rápida, né? Então, ele não fica vivendo aquele ponto perdido. Ele já, né, aceita, né? E segue em frente. Porque é só nesse processo da aceitação é que você liberta, né? Perfeito. Então, assim, quanto mais rápido você fizer esse processo, e no caso de num jogador de tênis, tem que ser muito rápido. Então, diz que, e eles, né, todos falando lá, ele falou que o aspecto que mais diferencia, né, um cara desses é esse da aceitação. Que interessante. Né? Então, se a gente olhar para esse aspecto, né, do jogo de tênis e transpor, né, para uma trajetória dessas narrativas todas, né, que eu tenho acompanhado, é exatamente esse processo. Que lindo, Mi. Da aceitação. Mesmo, né, que a gente não queira romantizar, aqui só cabe flores. Porque realmente é muito bonito tudo isso que você trouxe, assim, não tem como não ser, não tem como não tocar aqui, né? Que eu acho que esse é o objetivo. E a aceitação é amor. É amor. É amor. É puro amor. É puro amor, com certeza. Você aceitar o que o outro é e o que ele não é. Aceitar o que você é e o que você não é. Exatamente. Né? Perfeito. E é esse, vamos dizer, o instante onde você consegue, sabe, vamos dizer assim, soltar algumas amarras, né, e ir em frente. Perfeito, Mi. Ai, Mi, muito obrigada. Que delícia de papo. Muito bom. Pessoal, mais um papo super rico, com certeza. Miriam trouxe, nossa, vários insights aqui, ó, que ficou mexendo aqui. Foi uma loucura. Foi um xerequetê do amor. Não percam o próximo episódio. Aqui no final desse vídeo vocês vão ter os contatos da Miriam, se você estiver procurando uma mentora exemplar aí para te ajudar aí na sua transição de carreira ou até mesmo no momento de conflito de carreira que você tá, contate ela, vai estar os contatos dela no final desse vídeo. Vai estar o link também do curso Humanize a Sua Empresa através do Amor Corporativo. Então, se você gostou, lógico, dá like, compartilha, comenta, porque o amor é sim para exponenciar todos os lugares que falta esse tipo de conteúdo. Eu acredito que a gente veio com bastante ousadia para poder revolucionar o que está estático demais, né, Miriam? Gratidão, Mi. Adorei. Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima.